Hospital Carlos Tortelli, em Niterói. Eu escolhi esperar. Desculpa, de 2017 não, de 2007. Em março de 2009, a Ofélia, né, nós fizemos, através do departamento, nós fizemos a criação do núcleo lá do Hospital de Ipanema. 13 de 11 de 2007, voltando lá em 2007, o departamento fez uma palestra sobre gestão em saúde e segurança do trabalho e serviços de saúde. Nós fizemos em 4 de 12 de 2007 um seminário sobre experiência de gestão participativa com uma palestrante que veio da Fiocruz, a senhora Núbia Boechat. Então, assim, infelizmente, fora as outras atividades que nós fizemos no Ipanema, nós fizemos no Hospital de Laranjeiras, nós fizemos dentro do seminário estadual do INSS, teve mesa de saúde do trabalhador, no Comuna, em 2007, numa atividade, no encontro do Simpsprev, Miguel Pereira teve mesa de saúde do trabalhador, e a missão do departamento, né, é essa, é reativar esse departamento, não deixar essa chama apagar, porque discutir a saúde do trabalhador é essencial para todos nós, né, porque independente da FUNAS ou não, nós temos companheiros aí com vários tipos de adoecimento, né, nós temos hipertenso, nós temos cardiopata, nós temos depressivos e nós temos o assédio moral dentro das nossas unidades que nós passamos no dia a dia, então é importante o Departamento de Saúde do Trabalhador completo, porque nós vamos ter que reivindicar a assistência jurídica também dentro do departamento para que a gente possa estar levando para a nossa categoria. Tentei puxar um pouquinho, né, para falar da história desse departamento, mas até onde eu consegui resgatar foi isso. Então, essa é a parte histórica do Departamento de Saúde do Trabalhador. É isso, companheiro? Então, esse é o novo departamento. É o departamento, não é o novo, é o Departamento de Saúde do Trabalhador. Bem, eu não vou dizer que nós convidamos, porque nós não convidamos ninguém para entrar na nossa casa, né? As companheiras, né? Elza, o Gente, a pessoa que está todo mundo lá atrás, né? Bem, Fala com eles para eu vou passar agora a palavra para a nossa companheira, não é convidada, porque ela é uma companheira da casa. Eu até me sinto aqui honrada em estar aqui nessa mesa com essas duas companheiras que eu vou dizer que quando eu entrei no movimento sindical, nada, o cabelinho branco aqui só tem o meu, mas quando eu entrei no movimento sindical, eu conheci essas duas companheiras e tenho elas como professoras minhas dentro do movimento sindical, porque aprendi muito com todas as duas que estão aqui. Então eu vou passar a palavra agora para minha companheira Elza. O meu cabelo branco eu escondo para nutrir cigarrinha todo mês. Aí ninguém sabe. Tá, vamos lá. Bom, eu vou fazer uma panorâmica rápida sobre a questão do saúde do trabalhador, que quando a gente vai nos fóruns que as categorias por aí organizam, já fui bancários, eu ia muito na Reduc, todo ano me chamavam na CEPAT, essas coisas, você nota que a pessoa não compreende o que é, por isso não dá a importância que tem que dar. Não sabe a quem se aplica, porque tem que ter ou não a questão dos núcleos de saúde do trabalhador. Então, eu queria só rapidamente dizer o que é a saúde do trabalhador por definição padrão que a ONU utiliza. ONU não, a UNE, OMS, que é da ONU, né, lógico. É um campo de saúde coletiva que compreende superar a saúde ocupacional e a medicina do trabalho. Inclui medicina, engenharia de segurança, epidemiologia, administração, planejamento de saúde e ciências sociais de saúde. Os limites na saúde do SUS, eles vão, na saúde vão além do que é o SUS, porque ele tem toda uma outra complexidade e ele tem intercâmbio também com a discussão do Ministério do Trabalho e do Ministério da Previdência. Então, a saúde trabalhadora se relaciona nesses três ministérios por questões diferenciadas. Para que o pessoal aqui teve muito essa discussão trazida para o sindicato a partir do momento do problema que os nossos trabalhadores da FUNASA tiveram. Só que não era essa só a necessidade. Se as pessoas prestarem atenção, todos têm necessidade de ter seu local de trabalho no núcleo de saúde do trabalhador, porque todas as funções
tem as suas especificidades, suas necessidades, umas mais acentuadas, outras menos, mas ela é necessária em todo ambiente. E vamos dizer que, olha, a política se aplica a trabalhadores urbanos e rurais. Não existe só no período urbano, que muita gente acha, e acha que nos rurais não poderia haver esse problema. Ela se aplica a formais e a informais. Os núcleos assistem também os informais. Você não precisa ter formalidade para estar ligado a esses núcleos que as secretarias têm para dar assistência. Você pode ser assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativado, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado e desempregado. Todo esse público está incluso na necessidade de ser assistido pelas delegacias de núcleo trabalhador que algumas secretarias de saúde possuem. Não todas, mas muitas cidades têm. E todas as pessoas estão executando alguma forma de trabalho, não importa a vinculação, não importa o tipo, elas têm direito a essa assistência. Deixa eu pular aqui. No mundo, 45% da população mundial hoje está ligada ao trabalho, está trabalhando de alguma maneira. 58% desse total é pessoas acima de 10 anos. Então, é uma situação que tem que se pensar, porque já está se colocando, tem muita criança no mercado mundial, no mercado do trabalho, formal e informalmente. Então, a partir de 10 anos, tem 58% desse público, dos 45% citados. Deixa eu pular aqui para não falar. Bom, os maiores desafios atuais são várias tecnologias de informação. A velocidade que a informação da tecnologia vem avançando e as pessoas não têm suporte técnico para comprar computador, você utiliza muita coisa moderna sem entender o perigo que aquela modernidade está te trazendo. Uma questão é o celular. Todo mundo tem celular, está varrendo a rua com celular, o outro está dando faxinado com a cara do celular, você está fazendo seu almoço com o celular e não sabe que aquilo tem radiação, aquilo tem um tempo certo para você ficar. Se você notar que está com a temperatura muito elevada, você afasta ele do teu corpo, deixa um pouco ele para descansar, desliga ele e tal. Tem uma série de situações da nossa. A gente trata tudo de qualquer maneira, a gente vai para o computador na nossa casa, a gente senta, deita com as costas bota um travesseiro inclinado, as costas pegam pro alto, o negócio fica em cima de você, aí aparece uma lera, uma porta. Então a gente não tem cuidados, a gente não observa que as nossas ações, as execuções das coisas, elas vão ter interferência no nosso organismo. E aí essa ação do trabalhador vai discutir. Então tem um avanço da tecnologia de informação, a automação, novas substâncias químicas que a todo momento são descobertas, criadas e lançadas também, que a gente tem que conhecer como ela atua, como ela vai ter na interação com a gente no uso. Energias físicas, né, que estão sempre também por aí, as novas biotecnologias, transferência de tecnologia perigosa, envelhecimento da população trabalhadora, problemas de grupos vulneráveis, são pessoas com doenças crônicas e deficientes físicos, os migrantes, desempregados, novas doenças ocupacionais de várias origens. Bom, na Organização Nacional do Trabalhador, você tem a Política Nacional do Trabalhador, você tem a RENAST, onde constam as SERESTs, que é um grupo de pessoas de fato certo. Bom, as SERESTs, elas recebem verbas do Fundo Nacional de Saúde, né? Algumas pessoas podem não saber disso, você tem que obrigar que a Secretaria de Saúde, elas deem essa assistência, porque tem verbas especificamente para essa questão de saúde do trabalhador. Há uma relação com o Ministério, a gente vai falar, bom, as informações básicas sobre o trabalhador levar as pessoas a adoecer. É o trabalho precoce. Como eu coloquei aqui, é um dado mundial de que a partir de 10 anos tem 58% das crianças trabalhando. Certo? De alguma maneira, formalmente ou não. Certo? Essa é uma das questões. E a maioria do setor que absorve essas crianças é o setor de agropecuário. Isso é no mundo todo, não é uma questão só do Brasil, não. Temos acidentes do trabalho, que é o outro setor que se observa, aonde você pode ter reduções, que podem ser reduções temporárias ou permanentes na capacidade para trabalhar. E aí eu depois a questão da necessidade que adiante a gente vai explanar os problemas que tem lá.
Bom, quais são os motivos de uma pessoa sofrer acidente no trabalho? Em primeiro lugar, espaços físicos inadequados. Você vai, às vezes, trabalhar num local onde os móveis estão mal colocados, você passa toda hora, esbarra nas esquinas das mesas, esbarra nas estantes, bate o corpo nas estantes, bate o joelho nas cadeiras. São pequenas coisas que nós não damos atenção, mas que vão desgastando aqueles setores que você vai batendo, magoando. Frequentemente, adiante, você pode ter um problema decorrente disso. A falta de proteção de máquinas que são perigosas, às vezes nem um aviso de não se aproximar muito, manter distância, o que seja, está colocado. A máquina é perigosa, é um local de passagem, você passa por ali. O próprio cara que manuseia não tem a extensão do perigo que a máquina possui e acaba sofrendo acidente também por isso. Ferramentas defeituosas que as pessoas vão trabalhar. Não há o cuidado da renovação permanente da ferramenta, que o empresário visa sempre o lucro, então enquanto a ferramenta puder estar sendo usada, vai ser usada. Só que você usar uma ferramenta que está defeituosa, ela te ocasiona uma série de riscos. Você não teria essa ferramenta que estivesse mais perfeita. É muito comum também essa questão das ferramentas, ela causa muitos problemas. As possibilidades de incêndio e explosão nos locais, esforços físicos intensos, o levantamento manual de peso, posturas e posições inadequadas. Aí entra uma questão que eu até estava conversando informalmente antes. O INSS, quando foi feita a informatização, foi plena, não faz todo simultaneamente, foi até na gestão do Aldeia Ornelas. Então eles botaram as mesas, aquele tamanho das medidas, a distância, preocuparam, fizeram dessa forma, e todo mundo no Brasil inteiro, nos 27 estados, nos 5.517 municípios, tinha distância de pé. De pé, certo? Para limpar, para não dar trabalho para os faxineiros, eles tiraram, botaram todos os almoxarifado, que aquilo atrapalhava embaixo da mesa, o funcionário estava para trabalhar. Chutava para o lado, aquilo atrapalhava as pessoas de passar nos corredores atrás das mesas. Resultado, houve aplicação do governo correta, você pode negar se foi do governo que não era correta, botou lá, distância de pé, e você vai hoje no INSS, ninguém usa, ninguém nem mais sabe onde está guardado. Se já roubaram, já levaram para algum lugar, se venderam para um ferro velho. A minha eu usava até me aposentar, então eu mandei trazer de volta e exigir que botasse lá. Vai retirando do lugar e coloca de novo, você paga para isso. Você paga para isso, vai limpar. Bota lá para o lado e coloca no lugar. É uma coisa pesada, o tamanho dessa bolsa que passa disso, vai matar ninguém. O próprio ferro você fica no lugar. Entendeu? Mas as pessoas próprias não ligam. Tínhamos, um monte de gente tem problemas com as pernas que não usam tirocipé, que foi colocado pelo governo. Você não pode, porque a gente é contra esse governo, não medir as coisas quando eles fazem corretamente. Outra coisa também, além das posturas, são as pressões de serviço com produtividade. Hoje, os grandes adoecimentos do INSS é muito frequente, pela questão da pressão da produtividade. Nós hoje temos, desde que se informatizou, nós trabalhamos assim. Nós temos o tempo máximo de minuto para cada tipo de serviço que está sendo feito no segurado. Se você está demorando demais, às vezes o cara chega lá com a documentação truncada, você não consegue ler direito, está meio apagado, deu um enchente na casa dele, apagou duas vezes, você não compreende o nome, tem que correr no outro sistema para confirmar alguns dados que você acha que são documentações, formalmente. Então você acaba demorando mais do que previsto com a pessoa. Brasília liga para a nossa gerência regional, comunicando que a mesa tal, do IP tal, está a X minutos além do previsto. O gerente liga para a chefe e vai na mesa do cara, o que está vendo nessa mesa? Você ainda não atendeu o segurado. E nem todo mundo suporta essa pressão. O que acontece hoje? Nós estamos com diversos, se vocês forem nas unidades hoje, cada vez que vocês voltam tem mesas a menos. Está assim de gente encostada, doente, passando mal, outros que tentaram suicídio, outros conseguiram executar o suicídio. Tivemos o Colega Copacabana suicidou, teve um do MEC também, recentemente, num certo tempo agora, recente que eu digo, não tem muitos anos. Então as pessoas têm passado por uma série de problemas, porque aquela pressão tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir e tem que produzir. Às vezes falta a luz lá, você é direcionado a fazer uma outra coisa para não ir embora para casa, porque tem que mostrar a produção, tem que ter relatórios diários, e chegou em Brasília, eles fazem o nosso mapa. E cada agência
para você ter a sua classificação de desempenho, é dosada em cima do que é o provimento diário que aquela agência tem. Então você vai ter um percentual que é institucional, quer dizer, o que é o excesso quanto o Brasil produziu, dá X, distribui aqueles X aos funcionários, e depois vai ver cada agência individualmente para colocar o trabalho. E aí entra o esforço de cada um com essa pressão que está sendo feita. O ritmo acelerado também na realização das tarefas, a repetitividade de movimentos, a extensa jornada de trabalho também desgasta, o indivíduo começa a ficar sonolento, desatento, aí se machuca, sem pontos na grade, por exemplo, se machuca numa siderúrgica, em vários lugares, a jornada extensa. Frequente realização de hora extra, está passando inclusive a formalidade que está prevista na lei, você faz informalmente e recebe um fórum, nem recebe, mas é pressionado a fazer. Pausas inexistentes em muitas categorias, ainda mais quem mexe com o computador, por exemplo, tem as pausas a cada 3 horas, 15 minutos. Você não pode parar nem para ir no banheiro, então o pessoal vai perguntar por que a mesa ficou vazia se o funcionário está na unidade. Entendeu? Chama a chefia vai atrás de você para você voltar para a mesa. Então, muito mal se vai ao banheiro. Trabalho noturno ou em turnos, que também é desgastante. Presença de animais peçonhentos em certos locais, é muito comum em áreas de pesquisa, né? Em laboratórios de indústrias farmacêuticas, por exemplo. Você tem as pesquisas, você tem lá aranha, você tem camundongo, você tem cobra, para fazer certos testes, né, na área que eles fazem dos medicamentos produzidos. E se não houver um cuidado de quem manipula com aquilo, você coloca em risco uma população que está transitando por ali. Substâncias tóxicas também no ambiente de trabalho. E também é considerado acidente de trabalho os trajetos. E aí os trajetos é uma coisa muito mal compreendida e que cria muito atrito para o servidor quando o cara vai lá alegar o trajeto e não consegue comprovar o trajeto. O que é o trajeto? Existe um mito, X horas, não existe distância marcada em horas nem em percurso. Existe o seguinte, eu saio da Praça da Bandeira e moro em Magé. O outro sai da Praça da Bandeira e mora ali na Rua do Matheus. Você vai considerar tempos diferentes. O cara para chegar em Magé necessita de X horas e minutos. Para chegar na Matoso é só atravessar a passarela que ele já entrou na rua dele. Então você não vai ter o mesmo tempo que teve para o outro. Então é considerada a distância previsível, que ela é tabelada para a distância que você mora e tem que ser ininterrupto. Nós tivemos um caso uma vez quando eu ainda era de Caxias, eu comecei em Caxias, depois vim para Presidente Vargas e fiquei depois 11 anos de finais na Praça da Bandeira. Lá em Caxias, o rapaz, ele almoçava em casa todo dia, ele trabalhava em Caxias, morava e trabalhava no mesmo bairro, mas era uma rua muito extensa. A calçada era a mesma, só que ele levava mais de 20 minutos andando para chegar na casa dele na mesma calçada. Um determinado dia, e não pode interromper o percurso, senão não é mais assim de percurso. Ele parou para comprar um cigarro, porque ele estava com um cigarro, pegou uma mão, aí ele chegou na casa dele e a mulher teve que pedir assim para nós, porque estava se jogando para a cara para abusar. Só que ele tinha parado para comprar um cigarro, ele interrompeu o percurso. Ela não pôde mais chegar à pensão para ser de trabalho, porque naquela época o valor era maior. Pegou uma pensão comum, que o cálculo era totalmente diferenciado, porque naquela época existia uma coisa que depois foi voltada, que era o seguro de uma única vez que se dava para a pessoa, de 60 vezes o valor benefício, quando a pessoa morria por conta de um acidente. Por conta dele simplesmente parar para pegar um cigarro, sem nem pisar dentro, ele pegou e parou. Ficou na calçada morto, e não houve mais essa pensão. Então tem que ter muito cuidado. Você não pode parar. Parou para olhar a barraquinha que veio de Cruzinha do Ceará, você já não está mais no percurso da série. Você sofreu um acidente, você vai ter direito ao benefício se morreu, vai ter a pensão sim, mas não é mais por acidente de trabalho. É acidente de qualquer natureza que chama. É outra categoria que dá outros direitos. Bom. Existe também um problema, a gente também está levando muito em conta a discussão aqui no sindicato, focada só na FUNASA. Nós esquecemos que a saúde no total sofre que situações? Além da pressão do atendimento, que é o número menor de pessoas presentes para atender a grande demanda, que apesar de nós termos várias unidades, elas são insuficientes para o tamanho da população que vem envelhecendo na
nascendo direto aí, precisando das unidades, porque não tem condição de pagar plano de saúde. Você tem material perto que pode estar contaminado, você fica permanentemente das enfermarias, dos pronto-socorros, na velocidade de atendimento, muitas vezes se acidenta, e se não houver um socorro urgente, perigoso. Alergia a substâncias químicas, da própria desinfecção dos ambientes, você pode também estar sofrendo isso da saúde. Tem, além do pessoal da FUNASA, o outro pessoal da saúde que sofre isso permanentemente e que a gente também não tem esse cuidado de prestar atenção nisso. E aqui foca muito para o orgânico fosforado, como se fosse o único problema do mundo. Tem 1000 problemas, o próprio desinfetante você usa para limpar uma sala. Quando acabou o curativo, ele pode levar você a ter uma doença ligada ao ambiente de trabalho. Bom, você tem para causas que levam a ser trabalho, agentes físicos, químicos e biológicos. Você tem a própria organização do trabalho em si também. Quais são as principais doenças que você tem? Nas vias aéreas você vai ter rinite, perfuração septal, câncer nasal, alveolite alérgica extrínseca, que são causadas por poeiras orgânicas, pneumoconiose, que são poeiras minerais, bronquiolite, edema pulmonar, câncer pulmonar, poeiras e gases radioativos, silicose, que vocês sabem, asbestose, vocês também sabem, asma ocupacional, que são substâncias alergênicas, como algodão, linho, borracha, couro, sílica, madeira vermelha e outros elementos. Você tem outro grupo que é chamado de FAIR, que é perda auditiva induzida por ruído. É sempre neurosensorial, ela é irreversível e costuma ser bilateral. Você nunca fica de um momento só. Você perde um e depois você com certeza vai perder o outro, na questão do ruído. Inclusive na indústria farmacêutica, eu fiz farmácia na década de 70, né, que eu sou de todo século. Milênio. Quando a gente visitava os laboratórios, as indústrias, nós temos MEC, Shell, as grandes indústrias são visitadas, você vê por dentro o funcionamento, os setores, a disposição das coisas. E há uma coisa interessante, o setor que mais faz barulho na indústria farmacêutica são as máquinas de drageamento, é um barulho insuportável. E já naquela época, na década de 70, ali só eram empregados surdos. Então, para trabalhar ali já entrava surdo, já tinha que ser surdo, para não ter, você acabaria surdo de qualquer maneira. Então, vamos lá pensando. Uma pessoa normal, eles só empregavam surdos. As grandes indústrias que têm políticas que visam, prestam um pouco de atenção nessas questões, elas já só empregavam surdos, que era uma maneira de empregar um deficiente, que o mercado de trabalho tem dificuldade de empregar, e ao mesmo tempo não causava dano a alguém que não era surdo e acabar ficando. Então, entravam só surdos, só admitiam surdos. As grandes empresas. O setor de lajeamento já era assim na década de 70. Porque eram indústrias alemãs, americanas, que traziam a filosofia do país deles para cá, né? As nacionais não faziam isso, não. Bom, nós temos também a LER-DORT, que é também outro grande problema que a população hoje enfrenta, inclusive na questão da digitação. Nós temos uma grande briga com a perícia médica. Quando você vai lá na perícia médica, esse é o problema, você alega que é do computador, de imediato o perito não te acata. Por quê? Você tem computador na tua cara, por que você alega que é do trabalho e que a tua mesa não está na altura certa? Você na tua casa tem uma mesa, ela está na altura certa? Você bota a cadeira na distância correta, a distância que coisa do teclado é adequada, o visor está na direção correta da distância que tem que ser. Você não fica do meu parede, fica na cama, as pernas atuais, deita no chão, com as pernas no sofá, com as pernas no chão, olhando a televisão de lado, o computador, não é assim que a gente fica. Então, sabendo disso tudo, é muito difícil você comprovar LER-DORT no computador com o período médico. Tem uma comprovação muito contundente, chefia mesmo falando, fotografia, o que seja. Eles levam engenheiros lá para fazer as medições, as aferições e tal, comprovações que ele é daquele espaço físico, para poder, então, ele poder enquadrar. De imediato, a maioria, tem muito processo na justiça, do pessoal da área da informática, por conta disso. A gente briga com o patrão, mas na nossa casa a gente faz de qualquer maneira. A mesinha Chipandele, que a minha avó tinha não usa mais, eu trago ela para da mesa, taco ela na minha frente, fico no sofá assim, né? A gente faz tudo isso na nossa casa. E isso também está te prejudicando. Claro que a gente sabe que a maioria das empresas não tem as medidas adequadas, mas às vezes até tem, mas você se prejudica em casa. E
que é jogar conta solar, e é uma discussão muito emblemática que vem há anos dentro do INSS, a questão da digitação, pessoal que lida com o computador. Deixa eu ver mais, vou pular algumas coisas, não vai ficar muito tempo. O setor que mais sofre é norte, são os metalúrgicos, empresa do setor financeiro, por conta da questão de lidar com computadores direto, né? Autopeças, alimentação, serviço e processamento de dados, tá? É os setores mais atingidos, que mais tem público lá dentro. Bom, temos outro tipo de doenças, que são as intoxicações exógenas, que são por agrotóxicos, enxofre, etc. Os setores mais atingidos são os gráficos, são as gráficas, né? Que tem equipamentos, a maioria deles é com equipamentos obsoletos. O pessoal que trabalha com defensivos agrícolas, venenos e biocidas, aí vocês se enquadram nessa situação. O pessoal do chumbo, que causa saturnismo, que é mais uma mineração, indústria de fundição e refino. Deixa eu pular isso aqui. Bom, agora eu vou ter aqui um trechinho de saúde do trabalhador diretamente para o pessoal da FUNASA. Um dos problemas que vocês têm, a questão da precarização do ambiente de trabalho. Por exemplo, o guarda de endemia, ele não tem local de trabalho, ele negocia com setores que deixam no cantinho de uma mesa de uma copa de uma empresa, perto do banheiro, no posto de saúde. Você não tem ambiente para trocar de roupa, para sentar e escrever um relatório, para guardar seu material, para ter um descanso com as pernas para cima, já que carrega um peso, alguma coisa. Não tem nada disso. Então, essa questão do ambiente com o espaço físico, ele já sabe, é um dos grandes problemas, que não é só organofosforado. Então, se você prende muito no organofosforado, ele é o problema principal, mas não é o único. Não adianta resolver o organofosforado se não resolve o resto. Então, se você tem uma área de direcionamento na Zona Norte, cria um postinho na Zona Norte, onde eles saem dali para aquele grupo de ruas ao redor e retornam para ali para fazer. Não pode ter, como é hoje, essa situação esdrúxula. Então, o ambiente, uma precarização. Outra coisa, e eu já estava conversando informalmente isso, é um item que não havia antes na relação de problemas que levam a adoecimento no trabalho, foi acrescido. Inclusive, eu peguei ontem no Google de uma tese do pessoal que escreveu um livro e lançou agora, não sei se abril ou maio, sobre a questão e cita muito em cima dos guardas de endemia. A questão que eles criaram nível de certeza causado por indefinição de responsabilidade. Significa o seguinte, e aí vem uma discussão que aconteceu lá atrás do auxílio. E eu tentou não jogar um grupo aqui que existisse mais coerentemente. As pessoas eram, governo, a gente em 90 criamos o SUS, tiramos o INAMPES para dentro do Ministério da Saúde, virou o SUS maravilhoso, bem unificou Estado, Federal, Município, e vocês permaneciam fora. Então, por exemplo, a FENASP, os sindicatos iam negociar RH do Ministério da Saúde, e depois a RH da FENASA, porque não estavam dentro do SUS, embora estivessem dentro do Ministério da Saúde. Aquilo, uma briga, que a bandeira tinha que ser vamos para dentro do SUS, vamos para dentro do SUS. Eu colocava lá, quem conversava muito comigo, escutava. É um erro, não façam isso, vocês vão se, com essa palavra, poder. Não façam isso, é a coisa mais burra que se pode querer. Vocês veem que o governo criou o SUS e o governo não botou você lá dentro. Se fosse votar, ele botou no Ministério inteiro, só vocês ficaram de fora. Vocês não pensaram nisso? É SUS, é SUS. O que é o SUS por definição? É a descentralização da saúde, jogando ela a cargo dos municípios. Os municípios executam as ações. E aí vem o problema. O município, o cara é legal, ele vai tentar dar um apoio. O outro não quer nem saber se vocês esquecem nem botar vocês na folha. Aí um recebe 1.000, aí o outro vai pagar 3.500, aí um tem material, o outro não tem. Aí um está doente, o cara deixa ele faltar para ir no médico, o outro já não deixa e tal. Vocês têm que entender o seguinte, gente, as ações que vocês fazem não são ações curativas, não são ações de atendimento, são ações preventivas. Mas não aquela preventiva de eu não ter meu câncer de estômago, de eu não ter minha anemia.
preventiva na questão de lidar com vetores. O vetor não conhece geografia, ele não sabe onde começa a Roraima, onde é Rio Grande do Sul, onde já é o Amazonas, onde é o Rio de Janeiro, se eu estou na praia, se eu estou na floresta, se eu estou na terra. O vetor é no Brasil inteiro. Então a ação, ela tem que vir. As ações saem de Brasília, como saíram antes, e os estados e municípios executavam aquela ação que era pré-determinada, com a verba centralizada que era distribuída proporcionalmente ao tamanho dos estados. Mantinham o salário das pessoas e mantinham as atividades. As atividades eram as mesmas em todos os estados. Um tinha 10 funcionários, que era o estado pequenininho, pouca gente. Outro tinha 100 funcionários, que era o estado maior. Mas desenvolvia as mesmas ações, os mesmos materiais, as verbas eram proporcionais ao tamanho da população, da abrangência que ia ter que acontecer. Foram para dentro do SUS, ficaram à mercê, estão totalmente esparcelados, não conseguem organizar mais nada, não conseguem ter uma uniformidade sequer de criar os conselhos, de criar os núcleos, de criar um entendimento diferenciado, que os municípios trabalham com política partidária muito mais a fundo do que o Estado e Federal. A situação da política partidária é muito mais sentida dos prefeitos. Dependendo de quem é o prefeito, funciona ou não. Está indo às mil maravilhas, o projeto, serve, isso aqui está, outro entra, a primeira coisa que ele faz é fechar, trancou e acabou. Quer saber se o pessoal vai ser demitido, se a população não vai ter o atendimento, a visão dele é outra. Está acontecendo aqui com Crivella, né? Interferiu na questão do carnaval, interferiu na questão da passeata gay, que é tradicional, e esquece que não é a questão do que ele entende religiosamente se é certo ou errado. Aquilo traz dinheiro. A passeata dos LGBTs traz dinheiro, os hotéis ficam lotados, os restaurantes ficam abarrotados, os táxis não têm como atender a toda a demanda, certo? No carnaval a mesma coisa. Ele não quer dar uma verba maior, quer manter só que já foi no ano passado. Só que ele já ganhou, ele, não foi o Eduardo Pazeiro.